E aí, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aí do nosso canal Viagem Web. Hoje eu abrindo o vídeo, porque vocês conhecem muito a Fernanda, mas não me conhecem direito, né, gente? Todo mundo te conhece. Eu tenho atendido algumas pessoas no WhatsApp que buscam assessoria e eu fico assim, cara, será que essa pessoa me conhece? Só conhece a Fernanda, né? Só a Fernanda que é famosa, né, gente? A famosa. Brincadeira, gente. Sejam muito bem-vindos aí ao nosso canal. Hoje a gente vai trazer um vídeo especial. A gente tem atendido muitas pessoas, né? Buscando renovação, buscando visto após negativa, né? A gente tem muitos vídeos aqui no canal, se você ainda não viu. Sim. Se você já teve teu visto negado e você perdeu todas as esperanças, dá uma olhadinha nesses vídeos que são interessantes para você. Sim. E hoje a gente vai falar sobre verdades. Hoje o título do vídeo é Trago Verdades. Então a gente vai trazer forte, segura 7 verdades sobre o visto americano que precisam ser ditas. Baseado naquilo que a gente tem conversado com algumas pessoas, eu falo, amor, a gente precisa fazer um vídeo para falar umas verdades que o pessoal tá precisando ouvir. Porque às vezes a gente percebe que o povo ainda não entendeu algumas coisas, né? Exatamente. Então, gente, vocês vão ver que a luz vai estar um pouquinho, aí fica um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro, porque a gente está de frente para o sol aqui na janela. Então, tá em iluminação natural. Sentamos aqui, a gente terminou um compromisso que a gente teve. Sentamos aqui e estamos falando. Eu cheguei da rua e falei, amor, a gente precisa gravar esse vídeo. Então, vamos lá, vamos começar. 7 verdades pra vocês. Fiquem até o final, tá bom? E o Bruno vai começar, porque ele tá animado. Eu vou aproveitar que ele tá animado, gente. Verdade número 1. Segura essa aí, segura essa bomba. Não existe mágica. Verdade. Não é verdade, amor? Com certeza, absoluta. Não existe mágica. As pessoas procuram a gente muitas vezes assim, desesperadas. Não, tem que ter um jeito, tem que ter uma forma. Não, porque não é possível. Sim. Não, porque deve ter que ter alguém que conhece, que faz alguma coisa. Não existe mágica, gente. Não tem alguém lá dentro do consulado que dá um jeitinho de conseguir alguma coisa? Não tem. A gente que pede pra fazer coisa errada, né? Assim, às vezes pergunta, pede pra gente fazer coisa errada, mas a gente não trabalha dessa forma. A gente trabalha correto, tá? Vocês não fazem então, documento, assim, não? Não faz. Vocês não criam nada, não? Não. Então a gente trabalha da forma correta, tá, gente? Então não existe mágica. O que existe é se preparar, como a gente sempre fala aqui, se concentrar naquilo que você pode fazer. Então, melhorar os seus vínculos, melhorar sua renda, tentar o visto com as pessoas certas, né? Tipo, se você não é casado ainda no papel, tá pra casar, adianta o seu casamento. Sim. Faz tudo o que tem que fazer pra está enquadrado dentro do perfil de turista. Exato. Melhorar o máximo que você pode, fazer a sua parte. Eu sempre falo com os clientes quando tá já em processo com a gente, faça a sua parte. O resto você entrega para Deus e, assim, na hora da entrevista você tem que estar bem preparado, com a sua DS bem feita e, claro, pegar um cônsul, né? É um fato que quem se prepara melhor tem mais chance. Né? Isso eu sempre falo e a gente está mais de 10 anos trabalhando com isso, então a gente já viu muitos casos, gente. Exatamente. Mas são muitos e muitos e muitos e muitos. Então, quem se prepara melhor tem mais chance. E às vezes, só para concluir essa primeira verdade, porque a gente já tá na primeira, só para concluir, às vezes você vai passear no nosso canal, você vai ver várias pessoas que foram negadas e depois aprovadas. E você pode falar assim, pô, eles fazem alguma coisa muito diferente. O nosso trabalho é bom, realmente. A gente é muito focado no que a gente faz. Sim. Mas a gente não faz milagre. Exato. Então, assim, é um conjunto de coisas que você precisa se preparar melhor. Então, não existe mágica. Faça a sua parte. Se prepare melhor. Contrate alguém que você conhece, uma assessoria que você confia, ou faça sozinho, mas faça bem feito, tá bom? Isso é o que você pode fazer. O resto são fatores que você não pode controlar. Esses aí você entrega pra Deus. É isso aí. Verdade número 2. Qual é a verdade número 2? A verdade número 2, para alguns que estão vendo o vídeo, pode parecer uma coisa banal, mas muita gente não sabe. Você pode tentar o visto quantas vezes você quiser. Sim, com certeza. E outra coisa, não tem um intervalo mínimo para isso. Não. Algumas pessoas me procuram. Bruno, Fernanda, eu preciso esperar 6 meses? Não precisa esperar 6 meses. Isso não é obrigatório, tá, gente? Tem pessoas, vídeos na internet e tudo mais. Até teve clientes que chegaram pra gente dizendo, olha, quando eu fui tentar meu visto, o cônsul falou assim pra mim, tenta mais um pouquinho mais pra frente, tenta daqui uns 6 meses. Então, cada caso é um caso, né? Mas não existe uma regra nem um padrão. Exatamente o que eu ia falar. Não existe uma regra, um padrão que você precise cumprir. Porque o último update que a gente teve
foi o quê? O que aconteceu? O cliente foi aprovado 7 dias depois da negativa. 7 não, amor. Menos? 4 dias depois. 4 dias depois da negativa. No dia 6 de abril, ele fez a entrevista, foi negado. No dia 10 de abril, ele foi aprovado. Agora, um ponto de parêntese, que é importante. Que é eu falar isso pra importante, você. claro. Não é para você tentar de maneira aleatória. O caso desse cliente é específico porque ele tem uma renda muito alta e ele foi negado justamente porque o cônsul não estava a fim de aprovar ele. Sim. Então ele tentou em outro consulado alguns dias depois e foi aprovado porque ele tinha muitos vínculos, Sim. ele tinha um poder aquisitivo muito alto e assim, é surreal o que aquele cônsul do consulado fez, né? Exatamente. Daquele consulado fez, né? Ele precisava fazer tão cônsul. rápido a entrevista porque ele tinha um compromisso nos Estados Unidos. Então, por isso que a gente fez tão rápido esse novo processo. Mas o agendamento foi feito como faz para todo mundo. Só que ele deu sorte de encontrar uma data na hora que foi reagendar. Exatamente. Alguns dias depois, gente. Exatamente. Olha isso. Meu Deus do céu. Exatamente. E aí, como ele tem um perfil bom, ele não precisou mudar nada para tentar Nada, isso. não Aí mudamos o que eu nada. quero falar para você é o seguinte: não existe uma distância mínima exigida para você tentar de novo. Sim. Mas para nós existe uma coisa: você só deve tentar de novo quando você tiver a certeza que você foi negado, mesmo tendo vínculos. Sim. Você deu o seu melhor, né? É. E a outra coisa, você só deve tentar de novo muito rápido se você tiver a certeza absoluta que você tem um rendimento bom, que você tem todos os vínculos aqui no Brasil. Sim. E aí você deve tentar na hora, assim, imediatamente. Agora, se você, de repente, olhou para sua renda, olhou para o seu perfil e falou, ele me negou porque o meu trabalho não tá legal, eu escrevi errado, alguém fez essa DS de uma maneira errada, tá? Eu vejo muitas pessoas botando culpa na DS e às vezes quando a gente vai olhar o caso da pessoa, a pessoa não tem uma renda, vamos dizer, suficientemente boa para ficar um período maior nos Estados Unidos, de 15, 20 dias. E às vezes a pessoa coloca a culpa na DS, mas às vezes não é a DS, às vezes é ela que precisa, né, se preparar um pouquinho mais. É um conjunto então, de coisas. Só tente novamente quando você sentir que você tem algo diferente, ou que você colocou errado na primeira tentativa, ou que você tem algo diferente para apresentar, tá? Isso, a gente está vendo que os casos onde nós temos tido êxito na segunda ou na terceira tentativa são, primeiro, ou porque a pessoa tinha todas as questões e Sim. o cônsul decidiu negar, porque isso pode acontecer. Com certeza. E não é toda hora, nem todo dia, mas tem um percentual Mas de acontece. vezes que acontece, né? Acontece. E outra parte das pessoas que a gente tem visto que a gente tem conseguido ajudar a reverter são pessoas que na primeira tentativa esqueceram de colocar algumas coisas importantes na DS. Sim. Ou não colocaram de maneira clara ou na entrevista elas gaguejaram, falaram alguma coisa que não deveria e aí perderam o visto. Exatamente. Mas fora isso, se você foi negado e você sabe que você pode melhorar os seus vínculos, não tente correndo, faça com calma para que você consiga ter êxito na próxima tentativa, tá? Exatamente. Terceira verdade, ó, essa precisa ser dita, tá? Essa precisa ser dita porque o povo também tá ansioso, meu Deus do céu, como o povo tá ansioso, né, amor? É, muito. É normal, a gente fica Agora também. ele Na nossa tá renovação, falando... depois você dá uma olhadinha aqui no vídeo do canal, que a gente foi renovar, achou que ia ser automático e foi chamado para entrevista. A gente ficou ansioso também. Mas, gente, assim, tem um povo que tá muito mais ansioso, assim, mas tão ansioso, que tá até atrapalhando o próprio processo. Mas Isso aí vai ser uma outra verdade que eu vou lançar. Mas a verdade agora é, ninguém tem o controle sobre o tempo do agendamento. Com certeza. Explica isso aí, amor, pra eles. Com certeza. Às vezes as pessoas mandam mensagem assim pra gente. Fernanda ou Bruno, quanto tempo tá pra poder agendar? Eu quero fechar o meu processo. Eu quero fechar. Mas como é que tá o agendamento? É isso aí. Uma coisa, gente, importante é que a gente não tem controle sobre isso. Nem eu, nem você. Se você quer fazer o seu processo, você precisa dar início. Exato. Senão, sempre vai estar mais pra frente. Então, quando você fecha a sua assessoria, quando você faz o seu processo, quando você abre o calendário, você pode abrir e dar a sorte de pegar uma data muito próxima. Tem acontecido com alguns clientes. Hoje não mesmo, é toda hora, mas tem acontecido. Hoje mesmo aconteceu. Eu fui fazer o agendamento de uma cliente e tinha vaga para o final do mês de abril no Rio de Janeiro. Eu consegui pegar. Mas a maioria dos agendamentos estão para 2024, final de 2024. Então, o que a gente quer trazer com isso?
Não adianta tá para 2024 ou tá para agora. Você precisa começar o seu processo. Quanto antes você tiver o teu processo feito e principalmente a tua taxa consular paga, Exato. a taxa consular é o que vai te dar acesso ao mapa de agendamento. Sim. Ao calendário do consulado. É. Então, quanto mais tempo você demorar, mais tempo você vai perder de tempo de acesso. E menos oportunidade você vai ter de ficar tentando reagendar, mesmo que pegue uma data para 2024. Exato. Então, assim, não é muito inteligente você ficar esperando alguém dizer que tá bom para você começar a fazer. Sim. Se você começou antes, você vai chegar antes, provavelmente, né? Se Exato. você tiver acesso ao sistema. Agora, só para vocês não ficarem tristes, mas só para 24. O que tá acontecendo na prática? Quem está entrando várias vezes no sistema, às vezes de noite, de maneira aleatória, em alguns períodos, está conseguindo antecipar as vagas. A maioria está conseguindo antecipar. Sim, sim. Então, assim, não significa que você vai começar agora e só vai ter vaga para 2024. Inicialmente, pode até ser que só abra a vaga para 2024, mas se você colocar com o seu login, com a sua senha, é uma coisa muito fácil de fazer, Sim, né? muito. A gente passa para todos os nossos clientes. E a gente ensina E a maior como parte faz. deles tem conseguido reagendar para bem antes, para um mês, para daqui a 30 dias, para Com daqui a 20 certeza. dias. Tem gente conseguindo bem rápido. Só que tem que ter uma coisa que você falou, paciência. Paciência. Tem Se que ficar ansioso ter é pior. paciência. Porque é uma coisa que a gente quero muito fazer, é o meu processo, eu quero logo fazer o visto, eu quero muito viajar. Mas tem que ter paciência. Porque aparece, pode demorar um mês, pode demorar um pouquinho, mas você muito provavelmente vai conseguir reagendar, trazer Se você um pouco mais tiver pra perto. paciência, você vai conseguir. Exato, e Às ficar vezes, tentando. vou dar um exemplo pra você que a gente trabalha diretamente com isso todos os dias, tá? Sim. Tem dias, às vezes uma semana a gente não consegue antecipar nada. É. Aí, de repente, Fica numa seco. semana, assim, um dia daquela segunda semana, a gente entra e, tipo, tem vaga pra caramba, assim, pá. É. Acaba rapidinho, 10 minutinhos acaba as vagas. É muito rápido. Então, qual é o meu conselho pra você, mesmo que você não vá fazer o processo com a gente, ou você Sim, vá fazer com outra assessoria, que ela te libere o login e a senha, você coloca um despertador no teu relógio lá com aviso, ó, muito bom olhar o agendamento. Isso. Eu tenho certeza que se você ficar pelo menos um mês fazendo isso, é muito difícil você não conseguir Muito antecipar a sua difícil. vaga. Muito difícil, mas você vai ter que ser consistente, tá? Mas tá conseguindo sim. É isso aí. Muito bom. Qual é o número 4? Quero saber. 4, essa aqui é power. Eita. A ansiedade atrapalha o seu processo do visto. Vai atrapalhar a tua entrevista, vai atrapalhar o preenchimento da tua DS-160, vai atrapalhar o seu pensamento em relação aos seus vínculos, o que colocar, vai atrapalhar tudo. Se você ficar preocupado, como a gente falou agora, só com o agendamento, por exemplo, você começou o teu processo hoje, sozinho, com a gente, com outra assessoria. Aí você, consegui uma vaga para semana que vem. Você nem pensou... Hoje aconteceu isso, não foi? Você nem pensou no que você tem que preencher, você nem pensou nos seus documentos, você não pensou nem o que você vai colocar na DS-160, como que você vai se preparar, e você já tá tudo marcado. Exatamente. Para semana que vem, para daqui a uma semana. É um tempo muito curto para você pensar bem, né? Sim. Se você é um milionário, se você tem muitas posses, tem um vínculo poderoso, tu pode fazer entrevista amanhã, cara. Assim, a chance de tu ser negado é muito pequena. Mas se você tá ali, ó, no fio da navalha, assim, naquela linha ali de corte, sabe? Exato. Aí, querido, aí você precisa se preparar um pouco mais, né? Então... É verdade. Hoje mesmo aconteceu isso, uma cliente pagou na segunda, só compensou hoje o boleto dela, e ela me mandou mensagem hoje cedo falando: Fernanda, eu não reagendei. Não, eu não agendei, porque eu fiquei com medo, preocupada. Eu falei, muito bem. Ela não pegou a data que era assim, pra semana que vem. Eu falei pra ela, a gente ainda não começou ainda a ver sua justificativa da negativa. A gente não conseguiu ainda ruminar, a gente não conseguiu ainda entender o possível motivo do que você foi negada. Eu falei pra ela, vamos esperar. Marquei a data dela um pouquinho mais pra frente, para que eu e ela, nós possamos entender e tentar melhorar ao máximo. Eu tentar extrair dela o que ela tem de melhor para colocar numa justificativa da negativa. Sim, porque às vezes a pessoa tá com tanta ansiedade que ela não consegue nem pensar. Sim. Não é verdade? Exato. E esquece a ansiedade, um monte de vínculo que e tem. a ansiedade, imagina, você fez um processo assim, correndo, Sim. assim, 2, 3 dias, e aí você vai pra entrevista e você, sabe, não sabe nem o que colocou na DS, como é que tá a tua DS, vai lá, aí o cônsul
o oficial consular chega e faz aquela pergunta que tu não tava esperando. Aí vai gaguejar, vai ficar nervoso, não pensou. Aí quando vai responder, às vezes tu tá quase lá, porque tem oficial consular, tem relatos, né, que a gente vê, que ele faz umas 7 perguntas. Aí a pessoa ele tá ali, ó, dou visto ou não dou pra essa pessoa. Aí tá na 7ª, 8ª pergunta, que às vezes acontece, às vezes é 3 perguntas e não, às vezes é 2 perguntas e sim, e às vezes são 8 perguntas, tu vê que o cara tá querendo aprovar, ter certeza se libera ou não libera o visto pra aquela pessoa, e a pessoa não se preparou, aí na hora vem aquela pergunta que ela não pensou. Sim. Aí várias pessoas vai já falaram perder isso o pra dinheiro, vai perder o tempo que ela teve, vai ter que fazer tudo de novo. Tem pessoas que chegam pra gente e falam assim, quando lá na última pergunta ele fez aquela pergunta, eu senti que ele queria me aprovar, aí eu respondi daquela forma, aí ele negou. Aí deu um banho de água fria no cara. O cara tava assim, parecia que ele tava torcendo por mim. Não responde isso. Exato. Não, já aconteceu várias vezes isso, de clientes então, relatarem gente, isso. não fica muito ansioso, não. Eu sei que dá um nervosismo e tudo mais. Até porque quando você tiver com o teu sonhado visto na sua mão, ele vai valer por 10 anos para você viajar. Então vale a pena você esperar um pouquinho, você ter um pouquinho de paciência, tá bom? Com certeza. Verdade número 5. Rapidinho, o pessoal deve estar doido, né? A gente começou no maior luz, agora tá tudo escuro aqui. Mas tá tudo bem, tá indo lá, ó. Dá pra ver aqui pelo meu relógio que tá tudo bem, ó. Relaxem, gente. Verdade Vocês número estão na 5. nossa casa, na nossa sala mesmo. Verdade número 5. Você pode ter tudo perfeito, você pode ter uma renda alta e pode acontecer de você chegar lá e você não ser aprovado. Que isso, Bruno? Isso acontece. Que isso? Como assim? Isso acontece. Como é que a gente tá falando isso no vídeo? Tem que falar. Isso é a verdade. Então, essa é uma das verdades, né? Às vezes você tá com tudo certo, com tudo bem preenchido, com uma renda boa, uma renda familiar boa, você fez tudo certo. E, de repente, você deu o azar de cair na mão de alguém que não tá afim de te aprovar. Escreve nos comentários se você, por um acaso, passou por isso, ou conhece alguém que passou. Escreve aqui. Esse caso, ele aconteceu essa semana com um cliente nosso, que já foi aprovado, gente, graças a Deus. Mas ele, foi o que eu falei aqui anteriormente, ele tinha uma renda muito boa, ele tinha tudo, assim, todos os vínculos que você pode imaginar. E ele caiu num consulado de um lugar, eu não vou falar o nome, porque se eu falar o nome, vocês vão ficar querendo fugir desse consulado e, vai ficar e em vão pânico. Ficar reclamando comigo. Eu aposto que vai aparecer alguém aqui no comentário que consulado é esse. Ou já sabe qual é, né? Tem um aí que é um pouco mais chato, né? Quem acompanha a gente no Instagram vai saber. Sabe sim, é só olhar. Ele caiu nesse consulado e esse cara, assim, a Fernanda, quando me contou que ele foi negado, eu falei, cara, não acredito, cara. Cara, assim, era impossível. É lógico, gente, esses casos, quando a pessoa ganha muito bem, quando a pessoa tem tudo, é casada, tem família, já viajou para vários lugares, ela tem aquele perfil mesmo de turista, de gente que tá bem sucedido no Brasil, que não tem motivo para emigrar, principalmente com visto de turista, né? Às vezes acontece, às vezes cai naquela fila aleatória ali, e aí vai com a pessoa, e a pessoa naquela hora ela não tá afim. Às vezes faz 1 ou 2 perguntas. E tchau. E você rapaz, pode ter poucos dias depois, perfeito, a gente já né? falou nesse vídeo exaustivamente sobre isso, e poucos dias depois ele foi aprovado aqui no Rio de Janeiro. Então, assim... Ele mudou de consulado. Isso é bom pro pessoal ver também, tipo assim, eu fui reprovado, e aí, por causa disso, ninguém nunca mais vai me dar o visto, né? Tipo assim, nada a ver. Ele foi aprovado dias depois. Exatamente. Dias depois. E muitas pessoas falam também assim, quando você tem um visto negado, fica muito mais difícil de você ser aprovado. Se você fizer um novo processo da melhor forma possível, que é o que a gente já tá falando aí, a gente fala toda hora, assim, suas chances são boas também. Se você fizer o dever de casa, de olhar com carinho o seu perfil, colocar o melhor que você puder na sua DS, suas chances são iguais. E esse colocar o melhor é colocar a verdade, né? Sim, você gente, se aprimorar, óbvio. é você se aprimorar. Exato. Cara, eu tava ganhando tanto e agora antes de tentar o visto de novo, eu quero aumentar minha renda. Por que será que eu fui negado? Será que ele não sentiu firmeza, que eu falei que era casado e ele achou que eu não era? Sim. Porque ali é um trato humano, né, gente? E a pessoa que tá te entrevistando, ela é humana. Claro. Então o objetivo dela é descobrir se tem alguma coisa errada ali, alguma coisa inconsistente, alguma coisa que não é verdadeira, se você quer emigrar com aquele visto. Então a pessoa está ali justamente para isso, para ser uma barreira. Para proteger o país deles, né? Exato. E é isso. E tem que aceitar isso, é uma realidade. Então, assim... Mas não é porque você foi negado no exato, consulado que você nunca mais vai ser aprovado, ou que você não vai ser aprovado. Então,
Analisa bem, cada caso é um caso, por isso que é preciso analisar e ver direitinho, tá? Mas isso é uma verdade. Com certeza. Pode acontecer, de repente você acha assim, eu fui negado porque... Isso, a gente ouve isso. Fui negado porque a outra assessoria, eu preencheram tudo errado. Esse caso aqui, o que mais você escuta. A Fernanda preencheu os 2 formulários da mesma pessoa, Sim. da mesma forma, né? Porque não mudou nada. De 4 dias para o outro, não mudou nada na vida do cara. Ele era o primeiro visto dele. Ele foi negado comigo e foi aprovado comigo. 4 dias depois. Então, assim, às vezes eu vejo o pessoal se apegando, tipo assim, ao invés de se apegar onde ele precisa melhorar, ele tá botando a culpa em terceiros que ele foi negado. Ele foi negado por causa da assessoria. Fui negado porque a fulana escreveu errado. É porque eu escrevi errado. Às vezes sim, mas... A assessoria também pode errar. Claro. Você também pode errar, mas... Você tem que olhar o contexto, você não pode ter um olhar assim, né? Por isso que é bom, só uma dica, gente, quando você for fazer assessoria, se não for com a gente, ou se você for fazer sozinho, mas se você for procurar uma assessoria, ou já estiver com uma assessoria, peça sua DS-160. Você tem direito de ter a sua DS-160 Você tem preenchida. direito e eu diria até mais, você tem o dever de pedir a sua DS-160, porque você precisa saber o que está colocado lá e você precisa, de alguma forma, ver se aquilo faz sentido também, claro. Porque você precisa aprovar a sua DS-160. Exatamente, porque tem pessoas que tem, assim, eu não vou falar nomes aqui, mas tem assessorias que fazem o preenchimento, não manda pro cliente, e o cliente na entrevista fica de calça riada. Exatamente. O cliente não sabe o que foi colocado, ou então assim, preencheu há maior tempão atrás e depois o cliente nem lembra mais o que ele colocou, qual foi a renda que ele colocou e não tem mais acesso. Então você tem que pedir a sua DS-160. Você tem que ter acesso. Eu sempre mando 1 milhão de vezes para o cliente corrigir, eu mando 1 milhão de vezes para o cliente olhar. A gente não tem, é muito transparente em relação a isso, tá? Fala, amor, porque a gente já tem 25 minutos de vídeo. Sexta verdade, o povo gosta ainda dessas coisas. Eu vou botar, é podcast. Só tenho visto quem tenta. Essa é a sua frase, né? Essa frase é Marzulo minha. Bruno. Essa frase é minha. Por quê? Porque eu vejo o povo, assim, às vezes com medo de tentar, né? Às vezes, eu sei que a gente sabe que não é barato, a gente sabe que é caro, às vezes, depois de uma negativa, você fica um pouco preocupado, triste, marcado, mas se você olhar os depoimentos que tem aqui no canal, de pessoas que foram negadas, essas pessoas, se elas não tentassem de novo, elas não estariam nem no canal. Sim, elas não estariam indo para os Estados Unidos passear, né? Conhecer o país, levar os filhos, são sonhos, né, gente? Sim. Então eu aconselho a você nunca desistir, né? Mas, como a gente sempre fala, né? Não é sair fazendo de qualquer jeito, né? Fazer direito, saber o que pode ter sido errado. Mas, se você não tentar mais, você nunca vai ter o visto. Né? Sim. Tem um último depoimento que a gente postou aqui, foi eu acho que foi da Gabriela, que eu fiz a entrevista de teste com ela, né? Antes da entrevista, para orientar e tudo mais. E eu vi que ela não estava acreditando que ela seria aprovada, porque ela já tinha sido negada. E ela estava assim... E eu, se Deus quiser, vai dar tudo certo, e você tem que falar isso e aquilo. E ela assim, pra mim, na entrevista, assim, pra mim. Ela já tinha desistido, e ela foi aprovada. Eu lembro que você até quando você postou no Instagram, deu pra ver, você falou assim, você não tava nem mais acreditando, né? Isso, exatamente. E ela já tava desacreditada, mas ela foi pra entrevista, fez as orientações, e graças a Deus ela pegou um cônsul que entendeu o caso dela, que perguntou. Tava afim de pelo menos perguntar, né? Porque Sim. Tem uns que não estão afim nem de perguntar, gente. Exato, e ela foi aprovada. Assim, a não ser em alguns casos que, tipo, realmente o perfil é muito ruim, ou a pessoa, sei lá, tem algum pai e mãe, ou tem algum histórico nos Estados Unidos recente, ou, sei lá, a pessoa é envolvida com alguma coisa errada no Brasil e tal. Mas tem umas pessoas que realmente o oficial consular simplesmente ele chega e não vai perguntar e acabou. Exatamente. E tem outras pessoas também. Teve a Larissa com a família dela, 2 vezes negada, só na 3ª tentativa que ela foi aprovada. Tem um casal que a gente fez o vídeo tem uma semana, não tem? Militar. Foi. O Nixon e a esposa dele, com o filhinho, tinha sido negado também. E assim, com muita insistência, eles também ficaram bem ansiosos durante o caminho. E a gente tentou ajudar, a gente tentou acalmá-los e trazer esperança, porque as pessoas ficam assim, eu já fui negado, foi o que eu falei antes, eu fui negado e aí acho que eu não vou ser nunca mais aprovado. Acho que eu já desisto, deixa pra lá.
Às vezes, foi o que o Bruno falou em relação ao tempo. Espera um pouquinho, não tem obrigatoriedade de esperar, mas se você for negado, por exemplo, 4, 5 vezes, espera passar um tempo, faz uma viagem internacional, melhora o seu perfil e volta a tentar, mas não desista. O pessoal fala, às vezes o pessoal perguntando, tô aproveitando esse vídeo pra falar coisas dentro das coisas, tá, gente? Isso. Às vezes eu vejo o pessoal perguntando pra Fernanda, mas será que faz diferença viajar para outros países mesmo? Eu vou falar uma coisa pra vocês, se não fizesse diferença, pode olhar aí, você vai ver vários depoimentos de cliente nosso que foi aprovado ou não foi aprovado, que as perguntas, uma delas quase sempre já viajou para outros países. Se não fizesse diferença, não seria perguntado, né, gente? Tá lá na minha lista de opções de perguntas que eles podem fazer. Tá lá, sempre. Você já viajou para outros países? E assim, 99% das vezes eles perguntam. É isso aí. Sempre então, perguntam. se não fosse importante, ele não perguntaria. E engraçado que quando a pessoa... Então já fica com essa aí. A pessoa me pergunta... Já fica com mais essa verdade aí, gente. É verdade. A pessoa me pergunta assim, Fernanda, mas você acha mesmo que tem que viajar para fora? Mas eu não queria viajar para fora. Se a pessoa já foi negada 1 ou 2 vezes e a pessoa não tá ganhando mais, não mudou nada no perfil dela, não tá estudando, particularmente, não tá fazendo nada. Eu não pensaria 2 vezes. Com certeza. Ou eu vou botar uma grana de novo de várias DS-160, que é caríssimo, sem ter mudado nada e sabendo que meus vínculos não são tão fortes assim. Ainda razoáveis, né? Vamos dizer assim. Aí você vai falar assim, pô, Bruno, mas tem gente que não tem vínculo nenhum aprovado. Tem, mas é um percentual pequeno. Isso aí eu tô vendo, ninguém me falou. É um percentual pequeno das pessoas. Isso, é um percentual muito pequeno que consegue ser aprovado com vínculos muito pequenos. É muito pequeno. O maior é sempre de coisa. Acontece de ser negado com muito vínculo e acontece de ser aprovado com pouco vínculo. Mas quando você joga na estatística, não tem nem o que pensar. A gente tem um vínculo... A massa que é aprovada é com vínculo grande. E a massa que é reprovada é com vínculo menor. É isso. E a gente tem um vídeo, gente, explicando o que é vínculo. O que são vínculos? O que são vínculos? A gente fala assim, vínculo. Vínculo é aquilo que vai prender você no Brasil, que vai fazer você voltar pro seu país e você não pegar o visto de turista e ir pra lá. Eu quero pegar o gancho da Fernanda e já jogar pra 7ª e última verdade. 7ª e última verdade. O visto de turista é para? Turismo. Turistar. O visto de turista é para turismo. Por que eu tô falando essa verdade pra vocês? Porque esse é o ponto de partida do seu processo. A pessoa que vai te avaliar, ela quer que você mostre que você tem condições financeiras de bancar uma viagem para os Estados Unidos. Você tem 4 pessoas na família, são 4 passagens, é hotel, é comida para 4 pessoas, né? Sim. Porque às vezes a pessoa quer pegar o visto e ela nunca nem pensou nisso. Você sabia disso? Às vezes eu recebo mensagem assim, boa tarde, eu quero meu visto, eu quero tirar o visto dos Estados Unidos. Eu pergunto assim, a primeira pergunta que a gente faz é, oi querido, tudo bem? Querida, né? Você trabalha com que... Porque a gente quer saber, porque a gente não quer que as pessoas nem saibam o que elas estão fazendo. Claro. Né? A gente quer ajudar as pessoas a conseguirem. É uma coisa que tem muito custo, né? Então essa verdade, ela é importante para você entender o seguinte, você que tá cheio de vídeo aí na internet com um monte de falácia, com um monte de coisa, mas o fato é, você precisa provar para o consulado, através da DS-160, e para o cônsul ou para a cônsul que vai te entrevistar, que você é turista. Você tá fugindo do vídeo. Que você é turista, que você tem dinheiro para bancar 4 passagens, que hoje está na faixa de 3, às vezes você consegue promoção, tá? Mas sem promoção tá de 3 a 4 mil reais por pessoa. Sim. Você precisa mostrar que você tem 30 mil, 25 mil para gastar. 50 mil, 40 mil, 20 mil, 15 mil. Ou que você tem renda mensal suficiente que vai comportar aquilo. Quando eu falei gastar, é mostrar que você ganha por mês. Isso. Para bancar isso. Exatamente. Esse é o ponto de partida. Por que eu tô falando isso, gente? Porque tem muita gente que não para nem para pensar nisso. Não. Só já sai fazendo visto, sabe? Quantos dias você vai ficar lá tem importância com quanto você ganha. Claro. Aonde você vai ficar, para qual cidade você vai, quantas pessoas estão no seu grupo de visto. Então assim, e mais do que isso, ele precisa olhar para você e acreditar que você está indo para lá para passear na Disney, Nova York, Califórnia, onde quer que você vá, e que você vai voltar, você não vai ficar lá. Então, gente, é isso. Você está tentando um visto de turismo. Então você precisa estar apto para tentar um visto de turismo financeiramente, família, questão de estudo, questão de trabalho, aonde você trabalha, com que você trabalha, tudo isso importa.
Às vezes você vai ter uma renda alta, mas você vai ter um tipo de trabalho que não demonstra muito vínculo. Então, assim, qual é a chance dessa pessoa pegar as coisas, desmontar e meter o pé do Brasil, né? Com esse visto? Então, tudo isso tem que ser pensado antes de tirar o visto. Tá, Você tem que pensar com a cabeça do cônsul. Exato. Você tem que pensar se você se aprovaria. A gente estava conversando outro dia sobre isso, ou você estava dando alguma orientação para algum cliente. Você precisa pensar, eu me aprovaria? Eu aprovaria o meu visto? Não você puxando sardinha para você, tá? Você pensa ali, se você fosse avaliar uma pessoa, essa pessoa demonstra que ela vai usar o visto para viajar e voltar? É isso que eles querem saber. Porque ali, quando você chega na frente do cônsul, a maioria das pessoas são possíveis imigrantes. São pessoas que podem ir para os Estados Unidos e não voltarem. Mais. Então, você precisa demonstrar para ele que você só quer ir para passear e voltar. Que você tem o seu estudo aqui, ou que você tem o seu trabalho aqui, que você tem a sua empresa aqui, ou que você tem sei lá o que aqui. Entendeu? Que você quer ir, passear e voltar. Que você já foi para outros países e voltou. E voltou. E voltou. Isso também ajuda muito, né? Por isso que a gente falou sobre a viagem internacional. Sim. É isso, gente. Sim, gente. Então essas foram as verdades, tá? Falamos pra caramba. Às vezes são verdades são duras, são verdades que descem quadrado, né? Mas a gente precisa saber o que a gente está fazendo, entendeu? Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, clica no like, compartilha com algum amigo seu que está passando por esse processo, que quer iniciar o processo. Tá? Se você precisar de ajuda, nós estamos aqui, você pode colocar nos comentários, você pode nos seguir no Instagram. Se você não está ainda seguindo a gente lá no Instagram, nosso dia a dia está lá no @viagemweb, tá? A gente fala muito sobre os casos do cliente em tempo real, clientes aprovados. A gente sempre posta casos de reversão de negativa. Sim. A gente fala de viagem de uma maneira geral, né? Não tanto ainda, né? Mas quando a gente viaja, a gente compartilha muita coisa das nossas viagens. A gente esteve na Europa agora, em vários países, foi muito legal. Vamos para os Estados Unidos de novo. Tem lá nos destaques. No final do ano a gente deve estar indo para Orlando, que a gente gosta, tem família lá, gosta de... É a nossa segunda casa, né? É a nossa segunda casa, então assim, a gente vai sempre pra lá. E estamos sempre compartilhando. E aí é bom também que vocês conheçam um pouco mais da gente, sabe que a gente é de verdade. É verdade. Sabe que a gente é correto, a gente faz as coisas da forma certa, honesta. Sim. E... sem jeitinho. E que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, bota no comentário também, tá bom, gente? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um abraço, um beijo no coração e fui!